O Convento do Sangue. A noite caiu como um véu pesado sobre as colinas frias da Transilvânia. Uma fina neblina rastejava pelos campos, turvando as estrelas e transformando as árvores em vultos negros. No alto de uma encosta, o convento de Santa Ágata erguia-se como uma ruína viva, suas torres quebradas apontando para o céu como dedos de ossos. Diziam que séculos atrás, ali viveu uma ordem de freiras piedosas. Mas a fome da guerra e a praga as condenaram a um destino pior que a morte. Uma seita de vampiros se infiltrou, corrompendo as almas puras até restarem apenas servas famintas, sedentas por sangue. Era um santuário profano, e a cada noite de lua cheia, seus sinos de ferro tocavam sozinhos, convocando os incautos. Andrei, um viajante solitário, parou diante do portão de ferro retorcido. Seu cavalo relinchou, empinando ao farejar o cheiro acre que vinha do convento. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não podia recuar. Uma carta misteriosa o havia atraído até ali, prometendo riquezas e respostas que poderiam curar o coração partido que ele arrastava desde a morte de sua esposa. O portão rangeu, abrindo-se como se o esperasse. Ele entrou, e a noite o engoliu. O átrio principal do convento era um salão escuro, iluminado apenas por velas vermelhas que pingavam cera como gotas de sangue. O cheiro de incenso queimado e terra molhada enchia o ar. Imagens de santos profanados observavam das paredes, seus olhos arrancados e substituídos por rubis sinistros. Andrei avançou, cada passo ecoando nos corredores vazios. O silêncio era sufocante, mas, ao mesmo tempo, ele sentia algo pulsar no ar. Uma energia ancestral, faminta e impiedosa. Ao virar um corredor, avistou uma figura encapuzada ajoelhada diante de um altar de mármore. Vestia um hábito negro, mas quando ela se virou, seu rosto pálido e belo revelou presas finas e um sorriso cruel. "Visitante, você chegou tarde demais para a missa", sussurrou a freira vampira. Seus olhos, vermelhos como o vinho sacramental, cintilaram na penumbra. Ele tentou recuar, mas a voz dela era como um feitiço, prendendo-o no lugar. "Por que veio até este lugar amaldiçoado?", perguntou ela, aproximando-se, cada passo tão suave quanto o de uma pantera. "O que procura? Amor perdido? Ou talvez redenção?" Eu vim por respostas", balbuciou Andrei, sentindo o coração acelerar. "Algo me chamou para cá." Ela sorriu, revelando as presas brancas. "Então deixe que eu lhe mostre o que somos." A freira ergueu as mãos, e as chamas das velas dançaram como se obedecessem a um comando silencioso. Das sombras, surgiram outras freiras vampiras, todas belas e mortais, vestidas em hábitos rasgados e véus de seda negra. Elas cercaram Andrei, cantando um cântico fúnebre em latim que fazia o ar vibrar. Ele tentou fugir, mas as freiras o seguraram com mãos geladas. A líder, que se apresentou como Madre Serafina, aproximou-se dele, seus lábios tingidos de escarlate. "O mundo dos vivos e dos mortos se mistura neste lugar. Quer se juntar a nós, Andrei? Quer dançar conosco sob a lua cheia?" Ele lutou, mas a força delas era sobre-humana. Madre Serafina cravou as unhas em seu peito, arranhando a pele até surgir sangue. As outras freiras, em êxtase, se curvaram para lamber cada gota que escorria. "Deixe que provemos o seu coração partido", murmurou Madre Serafina, antes de afundar as presas em seu pescoço. A dor foi breve, substituída por uma onda de êxtase sombrio. O mundo escureceu, e Andrei sentiu-se flutuar, como se a própria morte fosse um bálsamo. A consciência dele se fragmentou em flashes. Via-se deitado sobre o altar, velas tremeluzindo em cada lado, enquanto as freiras dançavam ao redor, num balé macabro de véus e sangue. Elas bebiam dele e, ao mesmo tempo, alimentavam-no com o néctar proibido de seus lábios, transformando sua dor em êxtase. Em meio ao delírio, Andrei viu visões. Imagens de guerras antigas, caçadores de vampiros queimados vivos, pactos feitos em criptas profanadas. Era como se o próprio convento sussurrasse seus segredos em seu ouvido. Mas ele também sentiu algo mais. Um amor que o dominava. Madre Serafina segurou seu rosto com delicadeza, como se fosse um amante perdido.
Agora você faz parte de nós. A luz nunca mais tocará sua pele, mas a eternidade será sua companhia. Ele gritou, mas o grito morreu antes de nascer. Quando Andrei despertou, a lua ainda pairava sobre o convento. Suas veias ardiam como fogo e seus sentidos estavam aguçados. Ele era um de nós, um irmão na seita profana. As freiras estavam ao redor dele, sorrindo. Ele se ergueu, sentindo a fome em seu peito, tão imensa quanto o abismo. Madre Serafina o beijou nos lábios, deixando um gosto metálico. Bem-vindo ao convento do sangue, meu amor. E então, os sinos começaram a tocar, anunciando a missa eterna, onde apenas as trevas reinam. A noiva do cemitério esquecido. Numa pequena vila costeira da Escócia, existia um antigo cemitério esquecido pelos homens e abraçado pelas lendas. Seus túmulos tortos pareciam dançar ao vento, e os ciprestes, retorcidos e negros, sussurravam segredos aos viajantes incautos. Era um lugar onde as sombras eram mais densas e o ar, sempre frio como o suspiro da morte. Na noite do casamento de Eileen McLaren, as ondas batiam furiosas contra as rochas, e o céu parecia sangrar uma lua vermelha. A jovem noiva nunca chegou ao altar. Seu corpo desapareceu antes que pudesse ser vestida de branco. Alguns dizem que foi levada por ciúmes de um amante morto, outros que seu coração jamais pertenceu ao mundo dos vivos. Mas toda lua cheia, ela surge, vestida de véu e rendas, dançando no cemitério com um buquê de flores negras, à espera de um noivo que jamais chegará. Alasdair, um jovem historiador, chegou à vila buscando respostas para um livro sobre lendas antigas. Ele ouvira falar da noiva do cemitério esquecido, mas ria dos boatos, até a noite em que ele mesmo a viu. Era uma visão de outro mundo. Eileen, pálida como marfim, flutuava entre os túmulos, seu vestido rasgado pelo tempo, mas ainda belo. Seus olhos vazios, porém, pareciam famintos. "Por que me segues?" perguntou ela, em um sussurro etéreo, a voz como o vento gelado que cortava as pedras. Eu sou apenas um curioso." Alasdair gaguejou, mas não conseguiu desviar o olhar. "Você é real?" Ela sorriu, um sorriso triste e encantador. "Sou a promessa que nunca foi cumprida. Sou o amor que não descansou. Dança comigo, Alasdair." Ele não conseguiu recusar. As mãos dela eram frias como a noite, mas tão suaves que pareciam seda. Juntos, dançaram entre as lápides antigas enquanto o nevoeiro se adensava como um véu de noiva. A cada passo, Alasdair sentia seu coração vacilar, medo e fascínio lutando dentro dele. As flores negras do buquê pingavam sangue, e o som de sinos distantes parecia marcar cada batida de seu coração. "Por que eu?" perguntou ele. "Porque teu coração ainda crê no amor verdadeiro", sussurrou Eileen, aproximando seus lábios dos dele. "E eu ainda busco alguém para me acompanhar até o fim." Quando ela o beijou, Alasdair sentiu o frio da sepultura invadir seus ossos. O mundo girou, e ele caiu de joelhos, ofegante. Quando despertou, Alasdair estava deitado sobre a lápide de Eileen. Seu corpo estava frio, e seu reflexo sumira do vidro partido de um mausoléu. Ele gritou, mas apenas o silêncio respondeu. No céu, a lua parecia zombar dele, e Eileen dançava sozinha como sempre. "Agora tu és meu, Alasdair", ecoou a voz dela. "Para sempre." Ele sentiu a fome da eternidade queimar sua garganta. Era o preço do beijo da noiva do cemitério, e não havia fuga para o novo noivo das sombras. O sangue sob o véu escarlate. Na antiga cidade de Toledo, Espanha, um palácio abandonado permanecia como um segredo de família há séculos. Suas janelas de vidro colorido contavam histórias de santos e pecadores, mas ninguém ousava entrar, exceto por amor ou por desespero. Helena, uma jovem cantora de ópera, chegou a Toledo para um concerto. Sua voz era poderosa e sedutora, mas seu coração, cansado de solidão, a levou a explorar as ruínas do palácio à noite, em busca de inspiração.
Ela não sabia que naquela noite, sob o luar banhado de vermelho, encontraria o guardião de um segredo eterno. No salão principal, onde o teto desabava e as tapeçarias se desfaziam em poeira, Helena ouviu um piano ecoar. Suas notas eram suaves, quase humanas, e cada acorde parecia chamá-la pelo nome. Ali estava Diego, um vampiro tão antigo quanto as pedras de Toledo. Seu olhar era tão profundo quanto os vitrais rachados que filtravam a luz da lua. Vestido de negro, com um véu escarlate sobre o rosto, ele parecia mais uma pintura viva do que um ser de carne e sangue. "Por que canta tão triste, minha bela Helena?" perguntou Diego, sua voz um sussurro encantador. "Porque minha alma tem fome", respondeu ela sem saber de que fome falava. Ele sorriu, um sorriso que era faca e carícia ao mesmo tempo. "Então beba do meu cálice, e juntos seremos eternos." Ela dançou com Diego sob a luz da lua, cada passo um feitiço, cada toque um pacto. O véu escarlate que ele usava cobria seu rosto, mas Helena sentia o calor de seu olhar queimando-a por dentro. No final da dança, ele levantou o véu. Sua pele era de alabastro, seus lábios vermelhos como o vinho. Mas seus dentes, afiados como a lâmina de um punhal, revelavam o destino que a aguardava. "Eu sou a noite, Helena. Sou a eternidade que se esconde em cada suspiro de paixão." Ela não fugiu. Deixou-o beber de sua garganta, e no gosto do sangue encontrou a música perfeita, a melodia da escuridão. Naquela mesma noite, a cidade inteira ouviu a voz de Helena ecoar como um lamento, mas nenhum mortal ousou se aproximar. Seu canto ficou para sempre gravado nas pedras de Toledo, e alguns dizem que ainda ecoa quando a lua está vermelha como o sangue. Helena tornou-se a dama de véu escarlate, vagando ao lado de Diego nos salões desfeitos do palácio. E para aqueles que têm coragem de escutar, suas canções ainda falam de amores condenados e promessas eternas. As ruínas do Carnaval de Sangue. Era a época do Carnaval, e a cidade costeira de Veneza, Itália, vibrava com cores e música. Máscaras douradas escondiam segredos, e as vielas estreitas sussurravam promessas de prazeres proibidos. Mas atrás de cada riso, havia um suspiro de medo. Na noite em que o nevoeiro encobriu os canais, surgiram as ruínas do Carnaval de Sangue, um baile secreto, realizado uma vez a cada 100 anos, onde apenas convidados escolhidos poderiam participar. E entre eles, dançava a morte. Bianca era uma artista itinerante, pintora de máscaras que traziam vida a cada traço de tinta. Ela chegou a Veneza empolgada para vender seus artefatos no carnaval, mas naquela noite enevoada, foi atraída por uma melodia sombria que emanava de um palácio esquecido, meio afundado nos canais. A entrada estava marcada com velas negras, cada chama tremulando como um coração prestes a parar. Uma máscara branca de porcelana, com lágrimas pintadas de vermelho, pendia na porta, um convite silencioso e fatal. Sem saber o que a aguardava, Bianca atravessou o limiar. O salão era um labirinto de espelhos antigos e tapeçarias manchadas de vinho, ou talvez de sangue. Músicos mascarados tocavam um violino cujas cordas pareciam feitas de cabelos humanos. Cada nota soava como um lamento. Os convidados dançavam em silêncio, os rostos ocultos por máscaras luxuosas. Mas Bianca sentia que os olhos por trás delas eram famintos, como se cada passo fosse um aperitivo para a festa verdadeira. No centro do salão, um trono negro. Nele, um homem de beleza impossível, cabelos cor de ébano, pele tão pálida quanto a lua cheia. Seus olhos vermelhos brilhavam através de uma máscara prateada. Ele a observou como um lobo observa a presa. "Bem-vinda ao nosso baile, Bianca." Sua voz era melodia e ameaça. Ela tentou recuar, mas o chão parecia prender seus pés. Ele se levantou, seus passos tão silenciosos quanto a neblina. Tomou-lhe a mão com dedos frios como mármore. "Eu sou Lorenzo, e esta noite é sua última dança." Eles dançaram uma valsa antiga, passos que pareciam ecoar de séculos passados. Cada movimento de Lorenzo era uma promessa sombria, cada volta de Bianca, uma rendição inevitável. "Por que eu?"
Perguntou Bianca, o medo e o fascínio em sua voz. Porque sua alma canta. E eu me alimento de música e de sangue. Ele aproximou seus lábios do pescoço dela, mas não mordeu. Em vez disso, sussurrou segredos que a faziam tremer. Aceite meu beijo, Bianca, e dançaremos para sempre. O salão girava ao redor deles, e a música crescia como um redemoinho de loucura. Mas Bianca, mesmo tomada pelo feitiço, hesitou. Seus olhos encontraram um espelho, e no reflexo, ela viu a si mesma. Não como estava, mas como seria. Pálida, eterna, vazia. Bianca arrancou a mão da dele e correu. Corredores escuros a engoliam, cada porta levando a outra sala de horrores. Máscaras pendiam das paredes como troféus, cada uma com lábios partidos em sorrisos de agonia. Ela chegou ao cais. A água negra do canal parecia chamá-la fria e mortal. Um gondoleiro mascarado aguardava, seu remo feito de ossos. "Leve-me embora", gritou ela, mas o gondoleiro apenas riu. Era Lorenzo disfarçado. Ele estendeu a mão, e as águas começaram a ferver. Não há fuga, Bianca. O carnaval de sangue nunca termina. Ela pulou na água. As correntes a envolveram como braços de mortos, mas não desistiu. Nadou até as escadas do outro lado, onde a lua brilhava como uma lâmina. Bianca emergiu em um pátio de pedra. Estava sozinha, mas ainda ouvia a música. Um violino chorando atrás dela. Lorenzo a esperava. A máscara prateada agora rachada, revelando presas afiadas. Você não entende, Bianca. O carnaval vive de almas como a sua. Mas não tema. Será indolor. Ele avançou e seus dentes tocaram a pele dela. Bianca gritou, mas não houve ninguém para ouvir. Na manhã seguinte, Veneza despertou sob um céu claro. Mas nos becos, quem ousava olhar para a água via reflexos estranhos. Um baile eterno, máscaras girando como fantasmas. Dizem que em cada carnaval, se você escutar com cuidado, ouvirá a voz de Bianca cantando. Uma música triste e sombria, tão doce quanto mortal. Se gostou desse conto sombrio e aterrorizante, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos relatos de horror. Compartilhe com quem também ama contos de terror e deixe um comentário. Qual seria o seu disfarce no baile do carnaval de sangue? Mas nem todos os horrores terminam nos salões de baile. Agora, prepare-se para descobrir um segredo ainda mais sombrio na próxima história de terror. O beijo da lua sangrenta. Aquela noite parecia ter sido pintada pelo próprio demônio. A lua, uma esfera rubra e sinistra, pairava sobre a pequena cidade de Mülheim, na Alemanha, tingindo tudo com um brilho vermelho mortal. As ruas estavam desertas, exceto por uma mulher solitária, vestindo um longo vestido preto de renda antiga. Seus olhos brilhavam com um tom de carmesim quase inumano. Eles a chamavam de Erzsébet. Ninguém sabia seu verdadeiro nome. Diziam que ela era uma vampira antiga, uma alma amaldiçoada que vagava por aquelas terras há séculos, sedenta por sangue e lembranças. Sua presença era sempre anunciada pela lua sangrenta, e todos sabiam que naquela noite o horror se levantaria das sombras. Na taverna do vilarejo, a atmosfera era carregada de medo. As portas trancadas, as janelas cobertas. Apenas um homem, Friedrich, ousou sair naquela noite. Era um artista, encantado por histórias sombrias que ansiava por capturar a imagem perfeita daquela lua maldita. Ele seguiu os rumores até o velho cemitério no topo da colina. No portão de ferro retorcido, encontrou um convite escrito em pergaminho envelhecido. Sob a luz da lua sangrenta, venha dançar comigo e descobrir o gosto da eternidade. A assinatura Erzsébet. Friedrich atravessou o portão enferrujado, cada passo um sussurro de folhas secas e vento gelado. As lápides se erguiam como sentinelas silenciosas, e a lua parecia pulsar no céu, uma ferida aberta. No centro do cemitério, Erzsébet o esperava.
Seu vestido ondulava como sombras vivas e o perfume de rosas murchas pairava no ar. Ela estendeu a mão de dedos pálidos, convidando-o a dançar. Dance comigo, Friedrich, e conheça o êxtase do esquecimento. Ele, encantado, aceitou. Cada passo da dança era um feitiço e cada olhar dela sugava um pouco da sua alma. Quando a música de um violino invisível preencheu o ar, Friedrich percebeu que o cemitério parecia girar ao redor deles, como se o mundo se curvasse à vontade daquela criatura. Erzsébet o conduziu até uma cripta adornada com símbolos antigos. Lá dentro, um leito de pedra fria o esperava, cercado por velas que exalavam fumaça negra. Ela se aproximou, seus lábios vermelhos tão hipnóticos quanto mortais. Um beijo, Friedrich, e nunca mais sentirás o gosto da vida ou da morte. Ele hesitou, mas quando seus lábios se tocaram, sentiu a lâmina fria de presas perfurando sua carne. O sangue escorreu, quente e doce, e uma vertigem o arrastou para as profundezas do esquecimento. Acordou em meio a um silêncio que doía. Ao seu redor, a cripta parecia viva. As paredes pulsavam com veias negras e a lua sangrenta ainda iluminava a escuridão. Erzsébet estava ao seu lado, sorrindo com ternura sombria. Agora és meu para sempre. Ele tentou falar, mas sua voz era apenas um eco distante. A fome o corroía de dentro para fora e os sussurros dos mortos enchiam seus ouvidos. O beijo dela o havia transformado. Um servo da noite, preso à eternidade do sangue. Dizem que desde aquela noite, Friedrich vagueia pelas florestas e cemitérios de Mülheim, eternamente jovem e eternamente faminto. Quando a lua se ergue rubra no céu, ele dança com Erzsébet sob as estrelas sangrentas, em um baile sem fim, onde o único convite é a morte. E se você ouvir a música de um violino triste ecoando na noite, saiba que eles ainda estão lá, esperando por um novo convidado para a dança. Sombras de Neon, o sussurro do vampiro. Meu nome é Aline, e este é o relato de como tudo mudou na noite em que me tornei parte das sombras. Neo, São Paulo, ano 2157. Uma cidade sufocada por neon e pecado. Arranha-céus cortavam o céu negro como facas, e o cheiro de ozônio e lixo queimado invadia cada viela. Eu trabalhava como hacker freelancer, um fantasma digital, navegando pelos fluxos de dados, vendendo segredos ao melhor comprador. Mas havia algo ainda mais sinistro escondido sob as luzes vibrantes e o som constante de anúncios holográficos. Algo que eu não sabia até ser tarde demais. Naquela noite, estava infiltrada em um servidor corporativo, meus dedos dançando no teclado neural enquanto minhas retinas projetavam linhas de código no ar. A fumaça de cigarro eletrônico azulava o ambiente. Um contrato misterioso piscou no canto da minha visão. Invasão de dados em troca de informações proibidas. Contato Helsing. O nome soou estranho, mas a promessa de créditos era tentadora. Eu aceitei. Segui as instruções até um bar chamado O Sussurro do Vampiro, um antro de luzes roxas e música industrial que fazia as paredes pulsarem. Ele estava lá, de terno escuro e olhos como vidro negro. Chamava-se Victor. Disse que eu tinha talento e que ele precisava de alguém para roubar os segredos do coração das corporações. Confie em mim, Aline, sussurrou, sua voz como seda envenenada. Eu posso te dar poder além dos teus sonhos. Eu deveria ter fugido, mas a ganância me cegou. A missão parecia simples, infiltrar-me na rede privada da corporação Nightshade. Mas à medida que eu avançava pelos labirintos digitais, algo começou a me invadir de dentro para fora. Meus implantes cibernéticos piscavam erraticamente. Imagens surgiam. Dentes pontiagudos, olhos vermelhos, sangue escorrendo por lábios pálidos. Quando finalmente extraí os dados, um vírus desconhecido já corria pelas minhas veias digitais. Voltei ao bar, exausta. Victor me esperava, sorriso fino e cruel. Ele se aproximou, a luz de neon lambendo seu rosto perfeito.
Ele segurou meu pulso. Um instante depois, senti as presas cravando-se na minha carne. A dor e o prazer me inundaram como um relâmpago elétrico. A cidade sumiu. Eu me tornei escuridão. Acordei em um quarto que parecia parte de um pesadelo tecnológico. Tubos cheios de líquido vermelho, circuitos que pulsavam como artérias e telas projetando símbolos antigos. Victor me observava com olhos de predador. Agora, Malini, és uma de nós. Um híbrido de carne e máquina. A vampira da era digital. Meu corpo gritava por sangue, mas também por dados. Meu coração batia em 2 ritmos, o biológico e o eletrônico. Descia as ruas de Neo São Paulo como um fantasma sedento. Sentia a fome me consumir. Mas não era só por sangue. Era por energia vital, por segredos, por códigos. Eu me alimentava do medo e do pulso elétrico que vibrava em cada ser humano conectado. Caçava nos becos iluminados por anúncios holográficos. Cada vítima era um arquivo vivo, e cada gole de sangue me revelava as memórias mais obscuras da cidade. Aos poucos, percebi que minha existência era uma prisão, uma fome infinita, um ciclo de vício e poder. Cada byte de informação, cada gota de sangue me deixava mais presa a Victor. Ele surgia sempre que eu tentava resistir, projetado em minha mente como um deus cruel. Não te esqueças, Aline. A eternidade não é um presente, é um preço. Agora escrevo estas palavras, conectada ao fluxo digital que sangra das torres de Neo São Paulo. Sei que minha história é só mais uma na tapeçaria de horror que envolve esta cidade. E se você está lendo isso, saiba. O vírus está vivo. Ele me transformou, mas também me deu olhos para ver a verdadeira face do mundo. Uma dança de sombras e sangue sob o céu de neon. Eu sou Aline, e sou o sussurro do vampiro. Se você ouviu todos os contos até agora, prepare-se. O próximo mergulhará fundo nas trevas. Essa história vai além do que você imagina. Ela é um banquete de sangue, uma sinfonia de gritos e horror. Se tiver coragem, continue. Banquete dos Condenados. Eu estava em uma cidade esquecida pelo sol, onde a noite nunca acabava, e a esperança parecia ter morrido há séculos. Era um lugar de ruas úmidas e fachadas corroídas, onde cada esquina escondia um suspiro de agonia. A chuva ácida pintava o asfalto com reflexos esverdeados, um brilho infernal que me lembrava que ali, mesmo o céu chorava sangue. Eu não sei por que andava por aquelas ruas. Talvez estivesse procurando algo que não sabia nomear, ou talvez apenas desejasse sentir algo além do vazio. Meus passos ecoavam como marteladas surdas nos becos apertados, e o vento sussurrava palavras que eu não queria entender. Foi então que o vi. Um vulto alto, magro, envolto num sobretudo negro que parecia feito de sombras. Seus olhos vermelhos cortaram a escuridão como 2 punhais flamejantes. Ele não falou, mas eu ouvi sua voz na minha mente. "Você tem fome", murmurou, como se soubesse tudo de mim. "Não sei do que está falando", respondi, mas minha voz era apenas um fio trêmulo. Ele sorriu. Um sorriso sem calor, um sorriso que prometia a morte. Então estendeu a mão. Seus dedos eram longos e pálidos, como garras de um cadáver. Eu devia ter corrido, mas não consegui. Fui puxada por aquela mão fria, como se minha vontade fosse nada diante do poder dele. Ele me levou por ruas que pareciam cada vez mais antigas e podres. Passamos por portas fechadas e janelas trancadas, como se o próprio mundo tivesse medo de espiar o que acontecia ali. O prédio para onde ele me arrastou era uma ruína, um templo profano erguido para os mortos. Dentro, o ar cheirava a ferrugem, mofo e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo. A escuridão era tão densa que parecia viva, mas ele se movia nela como um rei em seu reino. No centro do salão, um altar de pedra manchado de sangue. Correntes de ferro pendiam do teto, balançando lentamente como se tivessem vontade própria. Uma mulher estava presa às correntes. Seu corpo nu tremia de frio e terror. Seus olhos arregalados refletiam uma dor que eu podia sentir na pele.
mas ela não gritava. O silêncio dela era um grito sufocado, que me perfurava a alma. Ele se aproximou dela. Seus dedos afagaram o pescoço exposto, como um amante tocando a pele da amada. E então, ele a mordeu. As presas se cravaram na carne dela com um estalo úmido, e o sangue jorrou como um rio escuro. A mulher estremeceu, mas não fez som. Eu estava paralisada. Cada batida do meu coração um trovão de medo. Quando ele terminou, largou o corpo dela como se fosse nada. Seus olhos brilharam ao me olhar. "Agora é sua vez", disse ele, e o sorriso que me deu era a própria morte. Eu tentei correr, mas mãos geladas surgiram das sombras, agarrando meus braços. As correntes se fecharam ao meu redor. Eu fui deitada no altar de pedra fria, e o medo era tão forte que mal conseguia respirar. Ele se inclinou sobre mim. Seu hálito era doce como vinho podre, e seus olhos eram 2 poços de fome. Com um dedo, traçou o contorno dos meus lábios. "Você vai sentir, vai se afogar no terror e no prazer." Quando as presas cravaram minha garganta, a dor explodiu como uma chama negra. Eu gritei, mas o som morreu antes de sair. O sangue escorria quente, cada gota levando um pedaço de mim. A dor se misturava a um êxtase macabro. Era como se cada nervo do meu corpo queimasse e florescesse ao mesmo tempo. Ele bebeu e eu senti minha vida se esvaindo, mas não morri. Fiquei suspensa naquele momento interminável, onde a dor e o prazer eram a mesma coisa. Meus olhos se reviraram e vi imagens que não eram minhas. Lembranças antigas de gritos, de fogueiras, de cemitérios cheios de corpos. Quando achei que não podia mais suportar, ele parou. Ergueu a cabeça, a boca suja de sangue, e me olhou como se me visse pela primeira vez. "Você está quase pronta", sussurrou. "Mas o verdadeiro banquete ainda está por vir." Ele soltou minhas correntes e me ajudou a levantar. Eu estava fraca, mas viva. Viva de um jeito que nunca tinha sido. O medo se misturava ao desejo, e eu o segui sem pensar. Fomos até uma porta pesada de ferro, e ele a empurrou. Lá dentro, dezenas de corpos se amontoavam, alguns vivos, outros mortos, todos marcados por mordidas. Era um salão de festim, um lugar onde a morte e o prazer dançavam juntos. "Bem-vinda ao banquete dos condenados", ele disse, e sua voz era música e condenação. Ele me conduziu até o centro da sala. Um trono negro esperava por ele. Quando sentou, um coro de gemidos ecoou pelo salão. Os outros vampiros surgiram das sombras, cada um com olhos famintos e bocas sedentas. Eu fui deitada aos pés do trono como uma oferenda. Eles se aproximaram, e um por um beberam de mim. Cada mordida era um relâmpago de dor. Cada gota de sangue arrancada era uma parte da minha alma. Eu gritava, mas ninguém ouvia, ou talvez todos ouvissem, e isso fizesse parte do ritual. No final, quando não restava quase nada de mim, ele me ergueu novamente. Segurou meu rosto e me beijou. Um beijo de sangue e trevas que selou meu destino. "Agora você é minha, para sempre", murmurou. E então o salão inteiro desapareceu. A cidade sumiu, a dor sumiu. Eu me tornei escuridão. Eu me tornei fome.